Olá, ouvinte! Sejam bem-vindos ao Terror na Esquina. Eu sou o Fê, Eu sou a Má. e no episódio de hoje vamos falar sobre o turno da noite, ou o turno do cemitério, Graveyard Shift, ou o terceiro turno. E aí, mas tem vontade de trabalhar no turno da noite? Felipe, meu sonho é trabalhar no turno da noite. É menos gente, é menos movimentado, eu não preciso acordar cedo, eu posso dormir tarde. É assim, meu sonho de consumo. Ah, mas não te incomoda trocar o dia pela noite? Eu acho que o que mais me incomoda é trocar o dia pela noite, sabe? Pra mim é meio antinatural. Eu não sei se eu ia me adaptar bem. Eu não sei, eu acho que eu me adaptaria muito bem, porque eu já durmo muito tarde, eu detesto acordar cedo, tipo, muito tarde mesmo, 4 horas, 5 horas da manhã. Nossa, eu tenho que controlar meu horário, senão eu não durmo. Cara, eu sou um tio porque eu durmo 10 horas da noite. É, eu queria, porque a vida, né, funciona pra quem acorda às 7 horas da manhã e vai dormir 10 horas da noite. Pra mim, É, 7 já tá tarde, eu acordo às 6. nossa, é mesmo, verdade. Bom, eu quero te contar uma história do turno da noite em um hotel. Um user do Reddit lá no Paranormal queria histórias do turno da noite em hotel porque ele ia começar a trabalhar no turno da noite. Daí o Rosy Cheeks 2 postou assim. Trabalhei no turno da noite com a auditoria na recepção de um resort chamado First Nation, das 23 horas às 7 da manhã. Não tive nenhuma experiência realmente maluca, mas supostamente o quarto 104 tinha algumas ocorrências estranhas. Eu era muito próxima dos funcionários de limpeza e que trabalhavam lá há anos, e ela me contou sobre uma noite em que eram apenas ela e a recepcionista da equipe. Apenas algumas pessoas estavam hospedadas no hotel e era baixa temporada, e a maioria ficava no segundo e terceiro andar. Ela estava andando pelo corredor do primeiro andar e assim que passou pelo quarto 104, ouviu o telefone tocar. Ela ficou confusa, ela parou, verificou sua lista de quartos e, com certeza, 104 estava listado como um quarto desocupado. Ela achou que talvez alguém tinha entrado com um animal de estimação, que os quartos para animal de estimação ficavam no primeiro andar, e tinha acabado de fazer o check-in e ela não estava com essa pessoa na lista. Ela voltou para a recepção e verificou. Não tinha entradas na última hora, e ninguém ligou para o quarto. Eles então descartaram isso com uma possível ligação incorreta de algum outro quarto. Isso era por volta das 2 horas da madrugada. E ela continuou fazendo as checagens dela no turno da noite. Mais tarde, um pouquinho, enquanto ela caminhava pelo primeiro andar de novo, ela pegou o outro lado do corredor e ela ouviu um leve toque. E conforme ela foi se aproximando, ela passou pelo quarto 107, depois o 106, depois o 105, e o telefone continuou tocando até que ela estava perto da porta 104. Ela parou, escutou e não tocou mais. Nesse ponto, não tinha ninguém acordado no hotel, exceto ela e o agente da recepção. Ela ligou para ele do telefone do corredor, chateada por ele estar brincando com ela. Mas ele não atendeu, porque ele estava do lado de fora em uma pausa para fumar nos últimos 10 minutos. E eu ainda estremeço quando eu penso nisso. Para completar, o Saaz K. Watt, ele postou assim: Eu trabalhei como recepcionista em um dos hotéis em Maceió, no litoral do Brasil. O hotel foi supostamente construído sobre o que era antes um cemitério. A razão pelo qual o nome desta área em particular é Cruz das Almas. De qualquer forma, eu trabalhava no turno da noite, então começava às 23 horas e eu saía do hotel às 7 horas da manhã. Na maioria das noites eu apenas conversava com o mensageiro, que eles falam mensageiro, mas também é o cara que carrega a mala, e ele tocava um pouco de violão e eu costumava sentar na escada em frente à recepção e tocava por algum tempo. Em outras noites eu apenas navegava pela web e procurava algo para comer em um restaurante do hotel. As coisas costumavam ficar mais agradáveis durante o verão. Como os voos depois da meia-noite são mais baratos, era comum fazer em torno de 40 a 60 check-ins às 3h47 da madrugada. Durante os meses de inverno, o hotel voltava a ficar quieto. Em uma noite, eu tinha acabado de verificar e fazer o fechamento do dia. Tinha sido um dia calmo, então o gerente tinha ido para casa e, na sua ausência, era eu que mandava. O mensageiro e eu estávamos conversando atrás da recepção quando a gente ouviu um barulho alto
como centenas de taças de vinho tivessem caído no chão. Paramos e olhamos um pro outro. Os caras da cozinha ligaram para recepção perguntando se a gente tinha ouvido barulho. E a gente disse que sim. Os caras da segurança ligaram logo depois. Eu comuniquei pelo rádio a todos no hotel para abandonarem seus postos e procurarem a origem daquele barulho. O hotel é meio clássico, com muitos armários e lustres. Procuramos em todos os lugares e nunca encontramos nada, nem mesmo o menor pedaço de vidro quebrado no chão. Esse negócio de barulhos do nada são uma coisa contra o turno da noite. De verdade. Principalmente um hotel, um telefone de um quarto desocupado fica tocando várias vezes enquanto você tá passando por ele na checagem. Se alguém tá fazendo uma piadinha sobre isso, é uma piadinha de muito mau gosto. Vamos comentar que diretamente, sim, de histórias assustadoras, a gente tem uma no Brasil, cara. Porque geralmente não tem no Brasil, a gente sempre lê, tipo, Estados Unidos, é tipo Estados Unidos. Isso é verdade, o cara tá em Maceió, né? Fazendo. É muito louco isso, né? Muito legal ter realmente uma história num hotel brasileiro. Mas sabe o que que eu acho que é pior do que um turno da noite num hotel? Ah, Acho que o turno da noite em uma unidade psiquiátrica. eu acho que realmente deve ser um pouco mais pesado, né? Um comentário também nessa mesma postagem, feito pelo Big Mike 1313, ele conta o seguinte. Trabalho há 3 anos e meio como técnico em psicologia em uma unidade que cobre a parte sudeste do meu estado. A unidade em que trabalho e em que você pode pensar é o pronto-socorro para psiquiatria. Admitimos indivíduos que estão tendo crises mentais ou que precisam de ajuda, sendo incapacitados por seu distúrbio psicológico ou prejudicando outras pessoas. Esta unidade é muito antiga e existe desde a época de Moisés, ao que parece. Mesmo que eventos estranhos aconteçam, é um trabalho incrível ajudar os outros e eu adoro trabalhar aqui enquanto termino a faculdade. Bom, para começar, eu diria que a maioria das noites a unidade é realmente bem tranquila e pode ser até chata. Então aqui estão algumas experiências na unidade que são mais paranormais ou espirituais. Naturalmente, com o tipo de pessoa que fica aqui, a unidade pode mudar seu ambiente muito rapidamente. Encontrei pessoas que nunca havia conhecido antes e que sabiam coisas muito estranhas sobre mim ou sobre outros pacientes, como onde enterrei meus cães para descansar, nomes de familiares ou as ruas onde cresci. Você sente uma vibração estranha ao passar por certos pacientes. Às vezes, meus pacientes dizem coisas assustadoras, como o diabo enviou seus demônios para me vigiar. Eu testemunhei uma senhora que entrou em pensamentos suicidas lentamente, progredindo para sentar em um canto e gritar sem parar, até que não conseguisse mais falar. Essa senhora gritou as mesmas frases repetidamente em uma sala vazia. Eu não fiz nada para você, me deixe em paz. Por que você está me machucando? Pare de me machucar. A unidade também tem um quarto que eu não gosto, porque não importa o motivo pelo qual o paciente foi designado para ficar naquele quarto, eles sempre parecem piorar muito antes de melhorar. O quarto está sempre frio, mesmo quando o calor vem pela ventilação. Lembro-me de 4 pacientes pedindo para trocar de quarto, porque as sombras no quarto os cercavam quando dormiam e zuniam sobre eles a noite toda. Minha experiência mais recente ao fazer minha verificação de segurança em um quarto desocupado que estava com a porta aberta. Anteriormente, no turno, eu sabia que estava trancado, porque verifiquei todos os quartos não utilizados para ter certeza que estavam trancados. Pensei que a arrumadeira podia ter subido para limpar e esquecido aberto, ou que um paciente teve alta de lá no plantão anterior. Próxima coisa que eu sei é que uma barra de sabão e um frasco de shampoo foram jogados em mim. Bom, não é piada, mas eles foram atirados diretamente contra mim. A porta se fechou e acho que um paciente está lá agora.
Abri a porta para uma sala completamente vazia e limpa. Tranquei o quarto, peguei o sabonete e o shampoo e tentei contar ao outro técnico com quem estava trabalhando o que aconteceu. Puxamos a câmera e dava para ver o evento se desenrolar no corredor. Nem todas as experiências são ruins ou más na unidade. Às vezes, os pacientes me dizem que tiveram familiares falecidos que passaram a noite no quarto e os visitam até que adormeçam. Outra vez, um paciente me disse que uma figura branca gigante ficou de guarda na porta e impediu que as figuras das sombras entrassem, e ele finalmente conseguiu dormir. Temos alguns fantasmas regulares que andam pelo quintal e ficam nos quartos. Um deles nós chamamos de o engenheiro, porque ele está sempre sendo visto no armário de utilidades. O estranho misterioso se assemelha a um personagem de um jogo. É um cara alto, veste um sobretudo bege e chapéu de negócios, andando pelo mesmo caminho por volta das 3 da manhã e desaparecendo após passar por um grande olmo. Edição. Peço desculpa pelos erros ortográficos, irei corrigi-los mais tarde quando chegar em casa. Antes de entrar na unidade, eles têm uma academia bastante grande para jogar basquete, levantar pesos ou fazer exercícios, que pacientes de baixo risco podem usar com um membro de equipe vigiando. No meu quarto intervalo, costumo comer e fazer um pouco de exercício. A academia também tem um rádio para ligar o telefone para tocar alguma música. Outro dia eu estava jogando basquete e ouvindo Metallica. O intervalo estava quase terminando, então guardei a bola e desliguei meu telefone para sair. Quando a música cortou, ouvi uma voz suave dizer: "Não, deixa ligado." História semelhante de um colega de trabalho no mesmo lugar. Quando ela desligou a música, pôde ouvir alguém cantando de onde a música havia parado. Aparentemente, esses fantasmas gostam de música tanto quanto nós. Caraca, esse finalzinho me arrepiou, mano. Imagina você está de boa. I will always love you. Aí você fala, ai, música chata, e troca, e o fantasma continua. Yeah. Nossa, mas pensar, cara, que você vai desprender seu tempinho pra você trabalhar, pra ganhar de seu dinheiro, pra você comprar suas coisinhas, mas aí toda vez que você vai trabalhar tem algum fantasma te perturbando. Isso não pode fazer nada, cara. Deve ser chato pra caceta, né? Nossa, um porre. Mas sabe, tem o AJ Touro. Ele trabalha em um armazém de enlatados no turno da noite. Ele postou assim. Eu trabalho em um armazém de enlatados em um turno da noite em alguns dias e no turno da tarde em outros. Tem algumas coisas moderadamente assustadoras que acontecem naquele lugar, mas o que se destaca pra mim é que uma vez eu ouvi um grito horripilante de uma criança. Juro por qualquer coisa que o grito era de uma criança. Eu já convivi com muitas crianças e conheci um casal que gritava assim por pura diversão. Mas foi um grito único, alto e prolongado. Distinto o suficiente para saber que não era uma raposa ou um coiote. O armazém fica no meio do nada. Eu tô falando no meio do país, cerca de 15 milhas de distância da civilização. Eu escuto raposas e coiotes gritando o tempo todo. Quando eu escutei o grito, meu sangue gelou imediatamente e eu chamei a polícia. Entrei no veículo da empresa e comecei a patrulhar o local. Eu não consegui identificar o som porque o local é uma selva de concreto. Há dezenas de trailers lá, então a acústica torna difícil identificar de onde vem qualquer som. Procurei entre os trailers, nos vazios. Os vazios estão sempre abertos, então eu posso sempre patrulhar e verificar se há animais ou algum sem-teto ocasional. Nada. Passei por cima do meio-fio e entrei nos campos para fazer uma verificação rápida antes que os policiais chegassem. Mas nada. Apareceram duas viaturas. Eram 4 policiais e um K9. E me perguntaram o que tinha acontecido, o que eu ouvi e de onde vinha o barulho. Eu contei tudo o que eu pude a eles.
e eles saíram para os campos e fizeram uma busca enquanto eu patrulhava o perímetro do armazém. Após cerca de 1 hora de busca, nos encontramos na guarita. Os policiais disseram que não conseguiram encontrar nada, mas me deram o número direto e me disseram para manter contato se eu ouvisse alguma coisa. O que eu vi nas câmeras de segurança quando eu assisti as filmagens fica comigo. Pouco antes de ouvir o grito, que documentei ser 3h15 em meu turno e relatório do incidente, eu vi uma pequena sombra em movimento no canto de uma das câmeras em 3h14 da madrugada. Estava bem fora do ponto cego e infelizmente não tinha mais ângulos que eu pudesse ver. Poderia muito bem ter sido um animal e a sombra não foi o suficiente para ter certeza do que era, mas essa experiência meio que me marcou. Muitas vezes eu me pergunto se o que eu vi na câmera e ouvi naquela noite era um fantasma, ou se era genuinamente uma garota ou um garoto perdido. Eu olhei para ver se tinha alguma criança desaparecida nas cidades próximas e não tinha nenhuma. E meu chefe me disse que eu não era o único que tinha ouvido uma criança gritar. Então eu acho que aconteceu alguma coisa. Houve outros relatos além do meu, de risadas de uma criança e pequenos passos correndo no pátio do trader em vários momentos do dia e da noite. Normalmente, quando o armazém está fechado e em pausas, quando os carregadores de reboque não estão movimentando os reboques e quando não há caminhões circulando no local. Edith. Liguei para um dos policiais sobre a sombra na câmera, mas quando ele veio olhar, ele disse que a sombra poderia ser qualquer coisa. E, como um pedaço tão pequeno e tão breve, ele apenas disse que poderia ser um animal ou um inseto em uma das lâmpadas do pátio. Nossa, é foda, porque câmera de segurança não pega as coisas direito, é sempre aquela imagem pontilhada, esquisita, e a gente tem que ficar torcendo pra não ser nada. Sim, e eu acho que o que mais causa aflição nesse relato é ser criança, né? O grito, o riso, passos. E assim, se eu ouço uma criança gritando fora de casa, eu vou lá fora olhar. Então, nessa aí eu tinha me ferrado. E eu vi o pessoal comentando nos comentários que porco e coelho, quando estão morrendo, se assemelha muito a criança gritando. Olha, eu já ouvi porco morrendo. Não parece uma criança gritando, parece um ser humano adulto mesmo gritando. É uma coisa desesperadora. E dizem que você não pode ficar com dó do bicho, porque senão ele não morre, né? Ele demora mais pra morrer. E eu tentando me controlar pra não ficar com dó, mas cara, que barulho horrível, que coisa horrível. Eu tava longe, eu tava bem longe, eu tava dentro de casa, estavam matando o porco longe, bem longe dentro do quintal. Nossa, a coisa que eu não quero ouvir nunca mais na minha vida. Parece uma pessoa mesmo. Nossa, então. Eles falam das raposas e dos coiotes caçando. Às vezes eles caçaram um coelho e na hora que morreu fez esse grito ou alguma coisa do tipo. É, pode ser, ainda mais que ele viu uma sombra ali no canto, né? Mas não deixa de ser bizarro, né? Muito. Bem assustador. Eu nunca ouvi um barulho de coelho. Nunca imagine... É um bichinho tão pequenininho, né? Nunca achei que ele fizesse um barulho tão alto. Sim, sim. Vamos pular de um armazém para uma serraria. Porque o Cluster Chuck 86 conta no Paranormal a seguinte história. Eu trabalhava em uma serraria antiga no meio do nada. Comecei minha carreira trabalhando em serrarias em 2007. Fui contratado para uma serraria portátil no sudoeste do estado de Washington. Essa serraria estava localizada literalmente no meio da floresta. Foi construída no início dos anos 70 e, mesmo nos seus curtos 30 anos de vida, parecia ter uma quantidade razoável de histórias dentro dela. Eu trabalhava no turno da noite no fim de semana, das 2h30 da tarde às 4h30 da manhã do dia seguinte, às sextas, sábados e domingos. Eu era um operador de queda de compensação. Eu tinha um sócio com quem trabalhava e éramos os únicos dois na área. O nome dele é Pete. Nós nos revezávamos durante a noite. Um de nós faria a queda, onde você joga fora tábuas ruins, pedaços de lixo e qualquer outra coisa que não pode ser transformada em madeira de qualidade.
As tábuas que restavam para serem processadas entravam em sistema de correntes com retenções e depois eram puxadas por um scanner e por uma caixa de acabamento. Cortava madeira no comprimento e as levava para a próxima área, que era o classificador. O outro de nós sentava-se na sala de controle do operador, a cerca de 6 metros de distância, e observava os monitores que exibiam várias partes da máquina e o fluxo do processo. Uma noite eu estava fazendo a queda e Pete foi chutado para a estação de controle, onde ficou lendo o jornal. Tudo estava indo muito normalmente, como sempre, quando eu olhei e notei que ele olhava para o monitor com um olhar perplexo em seu rosto. Ele deu um pulo e foi andando até a caixa da serra do aparador e olhou em volta na saída. Ele então voltou, parecendo bastante preocupado. Sentou-se, deu de ombros e começou a ler novamente. Isso aconteceu uma segunda vez, e agora o Pete prendeu minha atenção. Levantei os patins para interromper o fluxo de madeira, fui até ele e perguntei o que estava acontecendo. Pete respondeu: tinha um cara parado na saída. Eu desci lá para ver o que diabos estava acontecendo, e quando cheguei lá, ele já tinha sumido, disse ele com cara de confuso. Isso não fazia sentido, porque essa era uma área que não era acessível, a menos que você parasse a máquina e ativasse uma passarela que se desdobra a partir da saída da caixa da serra para permitir o acesso a uma pequena plataforma no lado oposto da máquina, como de onde operamos. Pedi a ele para apontar onde esse cara estava. Pete apontou para a plataforma, um pouco frustrado. Eu balancei minha cabeça para ele e ri, antes de correr de volta para a queda, para continuar transportando madeira. Pete ficou olhando fixamente para os monitores agora, com o jornal dobrado e jogado para o lado. Não mais do que 5 minutos se passaram antes que ele pule e desça novamente para a saída da caixa de serra. Dessa vez, levantei os patins e o segui. Quando chegamos lá, não havia nada. Ele apontou para a mesa de madeira, que tinha 30 pés de largura, para a plataforma do outro lado da máquina e gritou: quem está aí? Você não tem permissão para estar aqui, droga! Nós dois esperamos para ver o homem que ele havia visto no monitor. Mas, mais uma vez, não havia nada. Depois de mais ou menos 1 minuto olhando, decidimos voltar para nossas estações. Passei pela estação de controle, olhando para o monitor, sem ver nada, e Pete logo atrás. No momento em que cheguei à queda para começar a correr novamente, Pete uivou. Eu me virei e o vi esfaqueando o monitor com o dedo, gritando para que eu viesse olhar. Corri e olhei para o monitor. Com certeza havia um cara ali. Ele estava parado na pequena plataforma que Pete havia apontado. O monitor é pequeno, granulado e preto e branco, mas conseguimos descobrir que esse cara estava usando um capacete de lata, um jaquetão muito sujo e gasto de mangas compridas, com as mangas arregaçadas ou rasgadas, e calças jeans muito grossas de cor escura. Ele estava parado ali, com os cotovelos no corrimão, olhando para a madeira da caixa da serra. Pete sussurrou enquanto se esgueirava furtivamente para o outfeed mais uma vez. Quando ele se aproximou da área de saída para pegar esse cara em flagrante por estar em uma área que você não pode ou não deve acessar durante a operação, olhei para trás e para o quarto, em Pete e no monitor. No momento em que Pete chegou à caixa da serra, o homem no monitor olhou para a câmera e literalmente desapareceu. Eu me descontrolei. Senti um calafrio percorrer minhas costas, acompanhado de todos os pelos dos meus braços se arrepiando. Corri o mais rápido que pude para Pete, exclamando: aquele não é um cara! Não era a porra de um cara! Pete ficou ali parado, estupefato. Nós dois agora olhando para a plataforma com os nossos próprios olhos. O que devíamos fazer? Eu perguntei, bastante perturbado. Pete cruzou os braços pensativo antes de decidir que deveríamos chamar nosso capataz e contar-lhe essa história. Voltamos para a estação de operação e Pete pegou o microfone do rádio e chamou o capataz. Esperamos até ele chegar,
ambos prontos para correr para a caixa da serra caso víssemos a entidade novamente. O capataz apareceu após cerca de 5 minutos e explicamos o que havia acontecido. O capataz não parecia impressionado. Ele até estava sorrindo. Então ele explicou que tínhamos acabado de ver um de nossos veteranos. No final dos anos 70, havia um homem que trabalhava lá. Ele dirigia a estação de depósito de tábuas, e um dia a arrogância levou a melhor sobre ele. E encurtando a história, ele acabou enterrado por uma pilha de tábuas e foi esmagado e sufocado antes de receber ajuda. O capataz disse que foi uma das únicas pessoas a trabalhar aqui e usar um capacete de lata, em homenagem à sua carreira anterior como madeireiro na floresta. Outros operadores tiveram ocorrências em que testemunharam essa entidade vagando por diferentes máquinas, parecendo apenas observar o fluxo de madeira. Tem mais alguns, se alguém estiver interessado, mas de qualquer forma, me avise se tiver alguma dúvida. Obrigado por ouvir minha história. Estranho, né? Imagina, tipo, você vê a pessoa na câmera e na hora que você olha a pessoa não tá lá, mas aí uma hora você vai e a pessoa tá lá e ela desaparece. Que confusão, né? Demais da conta. Eu achei bizarro. E eu já não gosto de serraria por causa daqueles livros, gente, do Desventuras em Série, que tem um dos livros passa numa serraria, né? E acontece tudo quanto é coisa absurda com os órfãos Baudelaire, então. Nossa, mas. Ah, eu acho que eu abandonaria fácil o trabalho. Fácil, fácil. A não ser que eu dependesse muito e, tipo, eu estivesse numa situação que ter outro trabalho seria impossível, sabe? Ah, sei não, eu acho que eu ia me divertir muito contando história. Até agora tá tudo super tranquilo, essas histórias. Fora o enfermeiro que tomou shampoo e sabonete na cabeça, ninguém foi atacado, tá tudo de boa. Então vamos ver o que acontece com o Zievan, que ele fala que eu normalmente não me importo com o turno da noite, mas agora eu tô apavorado. Essa foi postada no Creepy Encounter, não no Paranormal. Eu trabalho no turno da noite como segurança em um pátio de reciclagem. Eu não posso dizer a empresa por razões óbvias. Eu estou nesse lugar há 2 semanas, sendo esta a segunda. Basicamente, a cada hora faço rondas por um pátio de reciclagem gigante, coberto por vários metais preciosos que são quebrados e vendidos. Durante meu turno, examino vários pontos de verificação e garanto que ninguém, além de mim, esteja no pátio. Uma das minhas outras tarefas é passar por um terreno gramado e sobre um conjunto de trilhas de trem para tirar uma foto do armazém à distância. Isso é para garantir que seja seguro e claro. Eu tenho que usar uma lanterna com 2000 lumens para poder enxergar praticamente todo o local. Bom, apenas 1h30 da minha volta eu atravessei a grama sobre os trilhos de trem, tirei a foto do armazém e enviei. De repente, eu tenho uma sensação intensa de que eu estou sendo observado. Meus pelos do pescoço se arrepiaram e eu congelei. Minha lanterna ainda estava acesa, apontada para o armazém. E eu lentamente me virei, apontando minha lanterna atrás de mim. Eu não tô brincando. A cerca de 10 metros de distância, eu vejo um homem branco, magro, velho e todo enrugado, com uma grande barba branca, sentado em uma cadeira. Ele estava olhando diretamente para mim. Ele usava um macacão jeans sujo e o que eu acho que era um chapéu de cowboy no estilo ocidental. Ele estava com a pele nua sob o macacão. Eu sou um homem de 1,80 m e 100 quilos, mas eu gritei, vai se fuder, em um tom que foi um pouco embaraçoso. Acidentalmente, eu deixei cair minha lanterna em estado de choque. Eu me lembrei que tinha vários fragmentos de metal literalmente em todo o chão. Eu não consegui ver nada agora, já que a lanterna estava voltada para longe da minha vista. E tudo que eu vi foi um barulho rápido de metal se arrastando e de passos correndo rapidamente em minha direção. Uma vez que os passos do metal sendo triturados estavam a cerca de 1,5 m de mim,
Eu ouvi ele virar rapidamente para a esquerda e passar por mim. Dentro de 3 a 4 segundos, o barulho do metal desapareceu, seguido pelo som distante de arbustos farfalhando. Então eu peguei a lanterna do chão e apontei para o som. O velho tinha ido embora, passando pelos arbustos para quem sabe onde. Eu tava tremendo de adrenalina e medo. Eu consegui recuperar o fôlego e liguei para vários contatos de emergência. Quando eles chegaram, o velho já tinha ido embora. Eu acredito que talvez ele estivesse apenas observando os trens ativos que estavam se movendo. Eu digo isso porque a cadeira de metal estava voltada para os trilhos. Ainda tá lá. Eu tirei uma foto disso. Mas com uma lembrança se acontecer alguma coisa. Esse grupo não permite fotos, caso ao contrário, eu teria compartilhado. Eu tô no meu escritório agora, ainda apavorado e sozinho. Tenho que terminar meu turno hoje à noite e amanhã fazer outro turno da noite de 11 horas. Eu não vou desistir porque eu preciso do dinheiro, mas eu só queria tirar isso do meu peito. Acho que pior que encontrar um morto só encontrar um vivo, né? Sim, e tipo, vamos analisar a situação. Se ele tá com uma lanterna é porque é escuro, certo? Sim. E tem um cara sem camisa, vestindo um macacão, sentado olhando pro breu, pra linha de trem à noite. Aí na hora que cai a lanterna no chão, ele sai correndo, vai pra perto do cara e depois vira tipo, vira uma direção qualquer. Cara, que maluco isso! Eu teria me infartado na hora. Eu também. Não tinha ficado bem, não. Só aquele meme lá do tô bem não, Mônica. Não, de verdade, esse relato, me deu uma certa angústia, tipo, um certo peso do tipo, se ele não tiver usando alguma EPI, algum sistema de proteção, um colete e tomasse uma facada se fosse algo vivo ou se fosse um criptídeo, sei lá. É, não sei também. Acho bem assustador. Acho que encontrar homens no escuro já é coisa muito assustadora. Achei bem creepy. É muito creepy. Mas um outro caso, contado pelo Tripwire, 1977, também no Paranormal. Isso aconteceu há alguns anos em Manchester, no Reino Unido. Eu morava no norte da cidade, em um lugar chamado Bury, e trabalhava no turno da madrugada ou noite no aeroporto. Vou colocar o nome dos lugares reais aqui para quem quiser pesquisar no Google as áreas em questão. De qualquer forma, numa madrugada de inverno, por volta das 2 da manhã, eu saí para trabalhar. Nessa época, havia obras intermitentes durante a noite na rodovia, o que levaria a um cruzamento sem aviso, desviando-me de volta para a rodovia mais abaixo. E essa noite foi uma noite daquelas. O desvio me levou para Worsley e depois para baixo por Worsley, contornando perto de Eccles, em direção ao grande shopping center de Manchester, o The Trafford Centre. Eu conhecia a área, afinal havia morado lá por alguns anos antes, mas essa hora da noite parecia muito silenciosa e deserta nas estradas. Normalmente eu vi uma pessoa estranha cambaleando pela rua ou táxis tarde da noite correndo por aí, mas nessa noite específica ninguém estava nas ruas. Dirigi pela Barton Road, que é à minha esquerda, e seguida por um canal escuro coberto de névoa. Diminui a velocidade do carro até o sinal vermelho no cruzamento, pouco antes de você cruzar uma velha ponte de balanço da era vitoriana, a Barton Swing Bridge, que cruza o rio Mersey abaixo. Ao diminuir a velocidade para o semáforo, de repente fui tomado por um sentimento de pavor e pânico. Os pelos dos meus braços se arrepiaram e eu comecei a suar frio sem motivo. Tive a sensação de que um viciado ou alguém ia pular de um arbusto próximo sobre o meu carro. Então, por mais clichê que pareça, o rádio do meu carro desligou e o único barulho que restou foi o do barulho do motor do meu carro em marcha lenta.
O semáforo ficou verde e de repente eu não queria passar por ele, sobre a escura ponte giratória que surgiu à minha frente, quase como se me desafiasse a atravessá-la. Engoli em seco e nervosamente coloquei meu carro em marcha e rastejei para frente através do cruzamento. A ponte tinia e parecia gemer enquanto eu me movia hesitantemente sobre ela. Então, segui a curva da estrada em uma curva extensa para a esquerda, depois para a direita, com nada além de árvores escuras inclinando-se sobre a estrada em ambos os lados. Na curva, do lado do motorista, à direita na Inglaterra, estava um antigo mosteiro, e através dos portões do mosteiro pude distinguir a forma de um cachorro prestes a atravessar a rua na frente do meu carro. Este cachorro era enorme, preto, na verdade, parecia musculoso. Ao completar a curva, meus faróis atingiram esse cachorro. Tudo que posso descrever é que meus faróis não atingiram nada, nenhum reflexo, nenhum detalhe, apenas como um vazio, uma sombra. Esse cachorro virou-se para mim e seus olhos brilharam em amarelo. Não reflexos como saem dos olhos de um gato ou de uma raposa. Não, aqueles olhos brilharam. Essa besta, então, correu na minha frente. Claramente não era um cachorro. Ele correu em um movimento que não era o movimento de um cachorro. Por mais ridículo que pareça, parecia um movimento espasmódico, como aqueles movimentos de CGI realmente ruins dos monstros marinhos dos filmes antigos de Simba. Eu olhei em minhas janelas laterais, espelhos laterais, espelhos traseiros, nada. Enquanto meu carro fazia a próxima curva da estrada, passando por este mosteiro, o rádio do carro de repente voltou à vida, me assustando. Aquele sentimento de pavor se dissipou e um pensamento aleatório veio a mim. Não era para você ter visto isso. Eu me senti completamente normal, mas absolutamente perplexo com o que tinha acabado de acontecer comigo. Pesquisei coisas que podem ser essa coisa que vi, mas nada se parecia com isso. Uma lenda chamada de The Manchester Shug, que era um cachorro sem cabeça ou algo assim, mas não soa como o que eu testemunhei. Se alguém tiver uma pista, eu adoraria saber. Isso me incomoda há anos. Uou, essa bateu, né? Essa bateu. Assustadora. Esse The Manchester Shug, na verdade, seria o Black Dog, que é uma lenda muito famosa na Inglaterra, que eles chamam de outras coisas. Pode ser também como Yet Hound, ou Black Dog, Hound Dog, mas é uma lenda muito, muito famosa na Inglaterra, tem diversos relatos. E realmente é tipo um cão negro grande, todo musculoso. Muito chique. E não é um lobisomem, né? É tipo um cão do inferno mesmo. Isso, tem várias, várias imagens, várias concept arts e, tipo, é muito famoso. Quando eu tava pesquisando, eu entrei na parte de criptídeos e muita gente vê esse Hound Dog, o Yet Hound, de madrugada. Muita gente mesmo. O horário mais ou menos que o narrador viu ele. Isso, tipo, abre uma possibilidade pra gente fazer episódios de histórias assustadoras de encontro com criptídeos. Dá super pra fazer, já vi que tem muito sobre jeans, eu vi sobre o Reiki, inclusive, durante essa pesquisa, do Round Dog, tipo, muita coisa também, sabe? Muito da hora, Fê. Má, pra gente fechar o episódio, do jeitinho que tu gosta, hospital. É. Oba! Que há uns anos você e eu contando minhas histórias de hospital aqui. Por favor. Um usuário excluído, ele postou pedindo lá no Paranormal pessoas da área hospitalar. Que experiências paranormais você teve enquanto trabalhava? O Stop T Jekka postou assim.
Eu tenho vários. Eu trabalhava na ala da farmácia que ficava no porão. E eu também trabalhava no turno da noite. Para ser justo, o turno da noite no porão com luzes de emergências acesas são assustadoras o suficiente por si só. Mas sempre eu sentia que estava sendo observada. Tudo começou à noite quando eu estava juntando os suprimentos intravenosos para levar de volta à farmácia para a preparação do dia seguinte. Algo ficava chutando meu carrinho e derrubando os suprimentos. Então eu comecei a empilhá-los para que ficassem mais estáveis e trazer as lixeiras comigo para que os suprimentos não caíssem do carrinho. Essa noite, juntei os suprimentos, trouxe-os de volta para a sala de soro e comecei a guardá-los enquanto o carrinho voou pela sala espalhando tudo. Então, das caixas onde eu colocava os novos suprimentos, as coisas começaram a voar direto para mim. Não de cima, não do meio das pilhas, de baixo. Sacos de 1 litro de sigla para algum medicamento nos Estados Unidos, NS, voando na minha cabeça. Depois da 10ª embalagem, eu gritei, chega! E parou. Eu peguei o que caiu e comecei a reorganizar. As coisas quando eu vi o carrinho de onde eu trabalhava vindo rolando de volta para mim. Parou bem na minha cintura, e juro pela minha vida, as embalagens ainda do carrinho voltaram lenta e deliberadamente ao padrão de empilhadas. Eu estava atordoada. Então, depois desse evento e várias semanas de encontros semelhantes, uma noite eu finalmente disse: olha, eu não me importo que você me siga, mas eu tô super ocupada hoje, eu não consigo lidar com as suas travessuras. Se você vai ser a minha sombra, pelo menos me ajuda. E pelo resto da noite, toda vez que eu apertava o botão do elevador, ele se iluminava na minha frente. Estes eram elevadores de serviço, não tipo no saguão com vários botões. Depois disso, toda vez que perdia alguma coisa, seja uma caneta, um marcador, um carimbo para as minhas iniciais, embalagens de remédios, ele sempre reaparecia nesse determinado local, em uma prateleira em nossa área de composição. Eu raramente usava aquela área no terceiro turno, que é o turno da noite, mas eu juro que tudo o que eu precisava fazer era perguntar onde estava e em 10 minutos estaria exatamente no mesmo lugar todas as vezes. Saí daquele hospital depois de 2 anos e, voltando para minha casa depois do meu último plantão, aconteceu algo que até hoje acho que salvou a minha vida. Eu estava saindo quando o sol estava nascendo. Eu estava de volta para minha casa e meu rádio desligou inesperadamente. Era um Focus 2013 e isso nunca tinha acontecido. Então, quando eu estava mexendo nos controles, em uma fração de segundo, o sol bateu no meu rosto. O rádio então começou a tocar, o que me assustou e eu bati o pé no freio. Quando eu olhei para frente, eu estava a centímetros de distância de um SUV parado no acostamento com um pisca-alerta ligado. Eu imediatamente olhei para cima no meu retrovisor esperando que alguém fosse bater atrás de mim, para pegar o menor vislumbre de um garoto no banco de trás, que então desapareceu na segunda vez que eu olhei. Embora eu só tenha visto por 1 segundo, sua imagem está para sempre na minha memória. Ele parecia empoeirado, tinha cabelo cor de areia e um corte de cabelo estilo tigela, camisa de botão e calça de pano, um sorriso enorme no rosto e sapatinhos pretos, sentados perfeitamente no meu banco de trás. Essa foi a última vez que eu ouvi e senti a sua presença. Em seguida, o Sensikyu, ele postou: trabalho na ala psiquiátrica aqui. Meu primeiro emprego foi em um pequeno hospital psiquiátrico de 35 leitos na Califórnia. Costumava ser um centro médico onde eram realizadas cirurgias e, é claro, pessoas morriam. Algumas histórias aqui. Em primeiro lugar, quando eu trabalhava no turno da noite, às vezes eu recebia um telefonema da delegacia de polícia local perguntando se estava tudo bem. Claro, estava tudo bem. Todos os pacientes estavam dormindo e foi apenas uma noite normal. A polícia então disse que recebeu uma ligação do 911 do nosso hospital, e o ramal de onde a ligação estava sendo feita era da sala de artes e ofícios. Ninguém entra lá à noite, nem mesmo o pessoal. Sempre teve uma vibração meio assustadora e costumava estar onde as cirurgias foram realizadas. A pessoa que ligou, identificando-se como Santana, pedia ajuda. Isso aconteceria cerca de uma vez por mês ou algo assim. No turno da noite não tinha muitos funcionários, então, como supervisor,
Eu sabia onde todos os meus funcionários estavam porque seria eu quem os ajudaria durante os intervalos. Eu sei com 100% de certeza que nenhum dos funcionários ou paciente ligou para o 911. Eu sei que não era um paciente porque as portas do hospital psiquiátrico estavam trancadas, e para chegar nesse quarto, um paciente teria que cruzar 3 portas que eram protegidas por senha. Assustador, né? Em outra ocasião, nosso sistema de pronto atendimento ligava aleatoriamente, geralmente depois das 22 horas. E você ouvia máquinas de respiração e bips e nenhuma desses equipamentos apitava. Uma vez em particular, o pronto atendimento ligou e você podia ouvir o que parecia uma criança falando, mas o conteúdo do que foi dito não podia ser entendido. E então parou. Em seguida, começou de novo e você podia ouvir o que parecia ser uma chamada de saída tocando no pronto-atendimento. Isso era impossível de fazer porque, para ativar o pronto-atendimento, você pega um telefone e disca 77. Depois de fazer isso, você perde a chamada de discagem e não pode fazer uma chamada externa de qualquer forma. O pronto-atendimento tocou uma chamada por horas, mas nenhum telefone estava tocando no hospital. Então a gente não tinha certeza do que estava acontecendo, muito menos como estava acontecendo. Finalmente, parou por volta das 6 horas da manhã e nossos pacientes estavam bem irritados. Imagina tentar dormir com isso. Até hoje ninguém sabe como isso aconteceu, e o técnico que chamamos na época achou que a gente estava pregando uma peça nele. Isso é tudo que eu tenho. Eu saí em 2014. Um ano antes da minha saída, um paciente havia cometido suicídio e morreu bem na minha frente enquanto a gente tentava reanimá-lo. Ele havia se enforcado no seu quarto e eu me pergunto se seu fantasma ainda vagava por aqueles corredores. Bem bizarro. Acho que aí eu não gostaria de ter essas histórias, não. Eu acho que o primeiro ele foi mais tranquilo, a criança talvez agindo como um poltergeist, tacando tudo pros lados e depois a moça conseguiu controlar ele e tipo, um fantasma de achados e perdidos no final, né? Pô, o fantasma tava ajudando ela no final. Ah, não, pelo menos a que tava ajudando era legal. O do psiquiátrico foi um pouco pesadinho, né? Foi. Principalmente da ligação da Santana, né? É, eu acho que tem muita coisa aí pra desembolar. Eu fiquei bem assustada. E mais uma vez eu te pergunto, Mar, você trabalharia no turno da noite? Com certeza. Então que bom que eu não mudei sua opinião. Eu ainda ia servir entretenimento pro pessoal do podcast. Eu ia chegar aqui e contar, igual eu tava contando pros nossos apoiadores antes de começar a gravar, sobre as histórias de família, uns trem meio assustador. Então, aí eu poderia contar mais coisas. Mas vou aproveitar, vou agradecer ao pessoal que escutou a nossa gravação hoje. Bastante gente apareceu dessa vez, eu fiquei super feliz. Se você quiser participar das gravações, escutar a gente gravando antes de sair o episódio, é só você entrar no sistema de apoio no apoia.se/terror na esquina. E além disso, você tem acesso à série SCP que sai semanal, né? E a gente vai entrar com um novo quadro aqui, vai ser mensal e ele é as histórias assustadoras dos ouvintes, na qual a gente vai convidar 2 apoiadores do podcast para poder gravar com a gente e reagir às histórias, Mar. A gente vai ler de forma anônima para evitar qualquer coisa seja, sabe, falado. Mas a gente vai estar convidando 2 apoiadores para poder estar participando com a gente. Ótimo, então, gente, ainda dá tempo de apoiar o Terror na Esquina no apoia.se/terror na esquina e tentar a sorte aí. A gente tá brincando lá na seita, que é a parte de sacrifício. É verdade. E o pessoal, vocês podem seguir a gente nas nossas redes sociais, que é @terror da esquina, tanto no Insta quanto no X. Ai, que droga, no Twitter. Resistência! Resistência. No Twitter e no TikTok. E
Segue a gente lá, pessoal. Tem bastante gente escutando a gente. Ajuda a gente a crescer no Insta. Divulga a gente. Já ajuda pra caramba. Meu muito obrigado pra você que escutou até aqui. É isso. Cuidado nas esquinas. Tchau! Tchau.